O orçamento do Poder Judiciário, em total, 2025, 109 bilhões de reais. O orçamento do TSE, na realidade é o orçamento do Poder Judiciário Eleitoral, da Justiça Eleitoral, 12 bi. O TSE, se eu não lembro mal, 2,2 bi. E olha que lindo isso. O STF fixou em 1,047 bilhão de reais o valor do seu orçamento para o ano 2026. Mas por que isso? A proposta recebeu aprovação unânime dos ministros, óbvio, mas ainda precisa do aval da Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento e do Congresso Nacional. E aqui que vem a pegada. A maior parte do montante, isso é só para o STF, cobre despesas com pessoal e manutenção que totalizaram 987,9 milhões de reais. Desses, 678 milhões se destinam exclusivamente ao pagamento de salários e benefícios dos servidores. Como resultado, o valor representa um aumento de 9,78% em relação ao orçamento vigente em 2025, que foi de 953 milhões de reais. E grande parte disso justifica na melhora, por uma necessidade, da segurança dos ministros. Dinheiro nosso, dinheiro seu. E aí, Pitoli? Me lembra daquela cena do Boris Johnson, né, primeiro-ministro britânico, inglês, indo para trabalhar de bicicleta, né? Sim. Me lembra disso, né? Me lembra, veja, não estou dizendo se estava certo ou errado, mas eu me lembro que não ter medo do povo. Eu acho que isso fica claro para nós, né? Parlamentares europeus que vão trabalhar de transporte coletivo, claro, transporte público, né? Nesse caso, a segurança, entendo eu, e o custo com a segurança, ele é diretamente proporcional à impopularidade diante de todas as atitudes tomadas até aqui. A gente está tentando só mostrar o seguinte: quando que a gente imaginou que ia pedir para o ministro do Supremo, que jura defender a Constituição, pedir para que ele defenda a Constituição. É aí que está o erro dessa conta, está aí. Isso está fazendo com que, como você sempre disse, Segré, hoje, se você perguntar a escalação da seleção brasileira, é difícil apontar 5 nomes, mas todos sabem os 11 do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe por quê? Porque eles estão na notícia, no noticioso a todo tempo, no noticiário a toda hora, né, colocando suas opiniões, né, votando antes, decidindo antes, julgando antes, como o próprio presidente Bolsonaro. E aquele discurso da última sexta-feira, na volta do trabalho do Supremo Tribunal Federal, mostra exatamente que essa impopularidade tende a aumentar, tende a crescer. Com o Gilmar Mendes tirando sarro com relação ao visto cancelado, né, com o Luiz Roberto Barroso e agora o que veio de Mike Pence, ele ferindo a soberania nacional, sim, pedindo a interferência. Então, eu acho que o gasto com segurança é diretamente proporcional à impopularidade gerada por eles mesmos. Absolutamente. Vou aproveitar aqui, o André Matheus Campo Barbosa menciona num superchat: deputados da esquerda, no dia 11 de abril de 2018, ocuparam a mesa diretora da Câmara pedindo a liberdade do Lula. Mesma atitude, mas agora está errado. Muito obrigado, André Matheus. Por 7 horas ocuparam a mesa. E aí, claro, mas isso era uma manifestação política. Da mesma forma que incendiaram. Eu tretei com Boulos na Jovem Pan, dizendo: e aí, como é que fica? 2017 vocês estavam lá, queimaram 3 ministérios, colocaram uma baderna lá, deturparam um monte de coisas, vandalizaram, mas aí era 900 ônibus, 30 mil pessoas, mas aí era uma manifestação política. Mas falando de dinheiro, eu tenho que convocar meu amigo Luiz Arthur Nogueira. E aí, como é que fica? A grana está apertada? Pois é. Segredo, primeira observação, né? Quer dizer, o orçamento do STF vai crescer quase 10%, o dobro da inflação. Então já não tem lógica nenhuma. Se crescesse a inflação, economicamente seria aceitável. O dobro é inaceitável. Segunda conclusão, puxa, a gente gasta 1 bilhão de reais para ter esse STF, para ter esse serviço prestado. Acho que é um dinheiro mal gasto. Veja, não estou defendendo o fechamento do Supremo, ao contrário, a gente precisa fortalecer o Supremo Tribunal Federal, mas talvez para fortalecer a gente precise trocar algumas peças. E por fim, Segré, eu quero lembrar que no dia 15 de abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a seguinte regra, olha só, que as receitas do próprio Supremo não precisam respeitar
a lei do arcabouço fiscal. Ou seja, eles se colocaram acima dos demais poderes e disseram o seguinte: Congresso e Executivo, vocês que se virem para cumprir o orçamento, para cumprir o arcabouço fiscal. Nós, do Judiciário, estamos acima disso, a gente não precisa respeitar o limite de gastos. Mas aí você tem números. Quanto o Poder Judiciário em geral arrecada? 56,9 bilhões. Quanto gasta? 110 bilhões. Tem um furo aí gigantesco. De quem depende que o Poder Executivo, não cumprindo com a meta fiscal, peça um crédito extraordinário? Do STF. Sim. Então, está tudo errado. Está tudo errado. A engrenagem está errada. Está tudo errado. É como se você fosse tentando buscar algum exemplo, né? Que o bombeiro tenha que pedir para alguém abrir a torneira da água e esse alguém é o que botou fogo no prédio. Está errado.